Eu sou o pastor Antônio. Eu vou ensinar como a igreja, como surgiu a igreja no meio dos gentios. Nós somos cristãos, nós temos que conhecer o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que ensina como surgiu a igreja do Senhor Jesus. Se você conhecer o livro de Atos dos Apóstolos, você nunca vai ser enganado por ninguém. Perguntas que vêm lá de fora: como surgiu a igreja do Senhor Jesus? Como nasceu a igreja do Senhor Jesus? Ora, nós sabemos que a origem da igreja nasceu em Jerusalém. Atos capítulo 1 ao versículo 7, está ali a origem da igreja em Jerusalém. Com a ressurreição do Senhor Jesus, com a ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos do nosso Senhor, os cristãos primitivos, ficaram incumbidos de fazer a missão de estabelecer a igreja do Senhor Jesus. Assim, a ordem do Senhor Jesus é que a igreja não ficasse só em Jerusalém, que a igreja se expandisse para outras regiões, para outras províncias, para outros territórios. Então, a igreja original, a doutrina, tudo concerne em Jerusalém, ou seja, ali nasceu a primeira comunidade de cristãos. Ali os apóstolos começaram a fazer ali com que a igreja se propagasse. Em Jerusalém foi o marco da primeira descida, ou seja, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, em Jerusalém. A primeira, toda a primitiva, todos os primórdios, tudo aquilo que é primeira do cristianismo está em Atos dos Apóstolos. Os primeiros ali, os bens divididos entre os irmãos em Jerusalém. Só que a ordem do Senhor Jesus é que a igreja não estivesse somente em Jerusalém, que ela se propagasse. Então, dali a igreja se propagou por toda Judéia e Samaria, e até chegar nos confins da terra. E hoje eu vou te ensinar como surgiu a primeira igreja gentílica. Você vai saber como surgiu a primeira igreja, aonde foi estabelecida a igreja entre os gentios. A primeira coisa que nós temos que saber o que é um gentil. Então, gentil, a palavra gentil é todo povoado fora do Grêmio de Israel. O que é um gentil? Gentil é todo povoado fora do Grêmio de Israel. Então, gentil, todo aquele que não era judeu, todo aquele que não era israelita, era considerado gentil. Exemplo: um egípcio, um cretense, um grego, um romano, todos aqueles que não eram judeus, todos aqueles que não eram israelitas, para os judeus era considerado como gentil. Então, a
igreja vai ser estabelecida no meio dos gentios, ou seja, os gentios abraçam a fé, os gentios se convertem a Deus, os gentios que eram de outras nacionalidades, que não eram judeus, que não eram os israelitas, eles abraçam a fé e porventura eles abraçam a fé até mais do que Israel, até mais do que os próprios judeus, até mais do que os próprios israelitas. Então, veja bem, os gentios, o evangelho vai chegar até eles, ou seja, gentil, pagão ou incomum, esses nomes, gentil, incomum ou pagãos, ou incircunciso, ou seja, um incircunciso era considerado para os judeus aquele que não segue a lei, incircunciso, que não segue a lei dos judeus, a lei dos israelitas. Então, esses nomes aqui, ó, gentil, incomum, pagão, incircunciso, era o nome dado pelos judeus àqueles que não eram judeus. Todo aquele que era grego, ou que era romano, ou que era cretense, ou que era egípcio, para o judeu era considerado um gentil, um incomum, um pagão, um incircunciso. Mas, veja bem, deixa eu pagar aqui para vocês entenderem. Então, no meio desses gentios, desses incomuns, dos pagãos, dos incircuncisos, vai ser estabelecida a igreja. A igreja. O que é isso? O livro de Atos dos Apóstolos, o tema do livro é o estabelecimento da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela vai chegar nas fronteiras fora de Israel, fora da Judéia, fora de Israel, da Judéia, e vai chegar nos confins da terra. Atos capítulo 11 mostra isso para nós, aonde foi fundada, qual é o nome da cidade, do país que foi fundada a primeira igreja entre os gentios. Atos, qual que é o texto que nós vamos ler? Atos capítulo 11, Atos capítulo 11, verso 19 ao verso 30. Atos capítulo 11, 19 ao 30, está o relato aonde nasceu a primeira igreja dos gentios que se converte a Cristo. Então vamos lá. Naquela época dos primórdios dos apóstolos da igreja primitiva, veja bem, houve uma dispersão por causa daquela perseguição que fizeram através de Estevão. Estevão foi aquele diácono, aquele homem de Deus que foi apedrejado, que foi considerado o primeiro mártir da igreja cristã, Estevão. Então, o que aconteceu? Por causa da morte de Estevão, houve uma grande perseguição sobre os cristãos de Jerusalém. Então, os cristãos de Jerusalém
eles começaram a sofrer uma grande perseguição. Porque a igreja se expandir. Então essa perseguição vai ser muito forte em cima dos cristãos de Jerusalém. Então, o que vai acontecer? Esses cristãos de Jerusalém, eles vão começar a sair de Jerusalém. Eles vão começar a ir para outras regiões. Está entendendo? E esses cristãos que estão saindo de Jerusalém é chamado de dispersos. Dispersos. Por que dispersos? Porque foram dispersados através da perseguição, e foram para outros lugares fora de Israel. Então, veja bem, esses dispersos eram cristãos convertidos, eram cristãos que seguiam Jesus em Jerusalém, na Judéia. Então eles saíram de Jerusalém, e vão para outras regiões. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Olha como que o Espírito Santo faz. Ele vai usar os dispersos para poder estabelecer a igreja no meio dos gentios. E uma coisa interessante, que nem é os apóstolos e nem discípulos, nem os mais chegados ao Senhor Jesus, que vai fazer essa obra do Evangelho chegar até os gentios. Então, deixa eu apagar aqui. Então, veja bem, olha a importância dos dispersos para o estabelecimento da igreja de Cristo. Olha como que os dispersos foram importantes. Veja bem, os dispersos guarda esse nome aqui, os dispersos. Onde você encontra isso? Em qual texto bíblico? É Atos capítulo 11, aqui Atos 11, verso 19 e 30. Olha o que está escrito Atos verso 19, E os que foram, olha, Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão só os judeus. No verso 19, Atos 11, 19, esses dispersos que saíram de Jerusalém, eles entraram em terra da Fenícia, de Chipre, de Antioquia, e eles estavam anunciando somente para os judeus, o 11, 19. Mas mais para baixo do texto você vai ver que já não vai mais ser somente para os judeus, vai ser para os gentios. Olha aqui, verso 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Agora, olha aqui, irmãos, preste atenção, agora que está a chave para você entender em qual lugar, em qual cidade, em qual país que pela primeira vez foi estabelecida a igreja entre os gentios. Então, o verso 20
o verso 20, está escrito assim, ó: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, as quais, entrando em Antioquia. Então, eles entraram em Antioquia. Quem que entrou em Antioquia? Foram os discípulos? Foram os apóstolos? Não! Foram os dispersos. Os dispersos. Verso 19: os dispersos, aqueles que saíram de Jerusalém por causa da grande perseguição. Dá para notar que é um projeto, um plano do Espírito Santo. O Espírito Santo usando a perseguição para tirar os crentes de Jerusalém, para ser expandido o Evangelho para fora das terras de Israel, das terras da Judéia. Então, esses dispersos entram em Antioquia, no verso 20, anunciando quem? Anunciando o Senhor Jesus. É isso que nós temos que fazer: anunciar o Senhor Jesus, não é ficar de mimimi, não é ficar usando os nossos cultos para ficar fazendo o que nos convém. A igreja primitiva anunciava Jesus, a igreja primitiva ensinando Jesus, que é o centro do ensino. O centro da igreja é Jesus. E isso que os dispersos estavam fazendo. Os dispersos não estavam atrás de dinheiro, não. Os dispersos não estavam atrás de glória, de honra, não. Os dispersos, aqui ó, os dispersos, eles entraram na Antioquia da Síria. Antioquia da Síria. E eles vão pregar Jesus, porque Jesus é suficiente. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que é o Redentor, o Remidor. Jesus é suficiente. Então nós devemos acreditar somente em Jesus. Ele é suficiente, foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. Vamos lá. E verso 21: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. Sabe quem estava crendo no Senhor Jesus? Os gentios. Os gentios estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Os gentios estavam abraçando a fé, até mais do que os próprios israelitas, até mais do que os próprios judeus. Então, veja o verso 21: a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. Verso 22: e esta fama, verso 22, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Lá em Jerusalém, os apóstolos ouviram que os gentios de Antioquia tinham recebido a palavra. O que eles fizeram? Mandaram um homem de Deus para cá, um homem chamado Barnabé. Olha, Barnabé era um homem de Deus que ele vai para Antioquia. Verso 22, e chegando a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Verso 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou. Veja bem, irmãos, Barnabé saiu de Jerusalém e veio para Antioquia. E chegando lá, o que ele viu?
ele viu a graça de Deus no meio dos gentios. Os gentios estavam recebendo a palavra, os gentios estavam recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. O que isso significa? Que os gentios estão entrando na eclesia, membros do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. E o que é a igreja? A igreja é uma congregação de adoradores. A igreja, a eclesia, não é somente o templo físico de cimento e areia, laje, não é nada disso. A igreja de Jesus são quem? São os membros convertidos, aqueles que creem, aqueles que nascem de novo, aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, no verso 23, Barnabé, ele chega lá e vê a graça de Deus. E o que Barnabé vai fazer? Verso 24, 11, 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, Barnabé era cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem de Deus que viu a graça em Antioquia. Sabe o que Barnabé vai fazer? Barnabé vai entender que a igreja de Antioquia precisava de um homem para poder doutrinar os gentios, de um homem que ajudasse a Barnabé lá na igreja de Antioquia. O que Barnabé vai fazer? Barnabé, ele vai buscar esse homem aqui, ó, Saulo. Eu vou te explicar quem é Saulo. Então, veja bem, verso 25, ó. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. O que Barnabé fez? Barnabé, ele foi buscar a Saulo de Tarso, para que Saulo ajudasse ele a organizar a igreja, a fazer da igreja um fundamento, a fazer da igreja o verdadeiro fundamento, com doutrina, com oração, com a palavra. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, e as portas do inferno só não podem prevalecer contra a igreja quando ela tem doutrina, quando ela tem oração, quando ela tem palavra, quando ela tem louvor verdadeiro. Então, o que Barnabé faz? Barnabé, ele começa a enxergar que a igreja de Antioquia na Síria precisava de ajuda, precisava de doutrina, precisava de ser totalmente doutrinada. Então Barnabé vai buscar a Saulo. Quem era Saulo? Saulo é aquele jovem que se converteu em Atos capítulo 9. Saulo, meus irmãos, era um dos jovens mais inteligentes da época, era um jovem criado aos pés do maior rabino daquela época, que era Gamaliel. Imagina, Saulo de Tarso criado aos pés de Gamaliel, desde criança, cresceu aquele moço sabendo todas as leis da Torá, as leis de Moisés. Era um homem extremamente zeloso pela lei. Ele nasceu em Tarso da Cilícia. Ele tinha a cidadania Tarso da Cilícia. Ele nasceu em Tarso, ele tinha a cidadania, e logo veio para Jerusalém, e ele tinha a cidadania romana. Este jovem, Saulo de Tarso, ele era da religião dos fariseus. Os fariseus eram uma doutrina que predominava na época dos apóstolos, juntamente com os saduceus. Só que Saulo,
ele conhecia toda a lei de Moisés, ele conhecia tudo aquilo que era dos ritos israelitas, mas ele teve um encontro com Jesus em Atos capítulo 9, e ele achava que Cristo era uma heresia, era uma seita. Então, juntamente com o sumo sacerdote Caifás e Anás, eles queriam extirpar do pensamento deles a nova religião que estava surgindo, que era Jesus de Nazaré. O pior inimigo de Jesus de Nazaré era Saulo. Porém, no capítulo 9, Saulo de Tarso, ele tem um encontro com Jesus, ele se converte e se torna das maiores colunas doutrinárias da igreja. Saulo de Tarso, ele passou-se a chamar Paulo. Por quê? Porque o nome dele original era Saulo, que vem do hebraico Shaul, e ele colocou-se o nome mais tarde de Paulo, porque Paulo é um nome latino. Paulo é um nome pela qual ele tinha a cidadania romana. Ficava mais fácil ele entrar numa cidade gentia, numa cidade romana, porque ele tinha a cidadania romana. Então o nome latino, o nome romano, ficava mais fácil ele entrar nas províncias dos territórios gentios. Então Saulo, ele veio para Antioquia, e eles ficaram em Antioquia, Saulo e Barnabé, verso 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Um ano eles ficaram lá, ensinando, doutrinando, ensinando para a igreja o que era oração, o que era doutrina, o que era louvor. Então a igreja ela foi bem nutrida, a igreja foi bem fundamentada por Saulo, primeiramente pelos dispersos que entraram lá. Não esqueça disso, a contribuição dos dispersos para a chegada do evangelho em Antioquia da Síria. Depois veio Barnabé, e Barnabé procurou Saulo, que é Paulo, para poder ajudar no crescimento da igreja. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Verso 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Se você não sabia disso, há 3 passagens da Bíblia que aparece a palavra cristão. Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Vou anotar aqui, ó. Três lugares está escrito a palavra cristão na Bíblia. Cristão. Atos 11, 26. Atos 11, 26. Atos 26, 28. E 1 Pedro 4,16. 1 Pedro 4,16. Então, 3 vezes na Bíblia aparece a palavra cristão. Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4,16. Então, deixa eu te explicar. O poder do Espírito Santo era tanta na igreja de Antioquia, que os gentios que se converteram a Cristo, eles viram o modelo de Cristo na vida de Barnabé, de Saulo, de Paulo. Então eles olharam e disseram assim: esses homens são verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo. Então o que é um cristão? Cristão é um seguidor de Cristo, é um que crê em Cristo, é um que ama Cristo. Cristão é um seguidor de Cristo. Então 3 vezes aparece a palavra cristão na Bíblia. 3 vezes, Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Então, veja bem,
Atos, verso 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. A igreja de Antioquia estava crescendo. E vários profetas de Jerusalém vieram para Antioquia. Profetas, homens de Deus que profetizavam. E um deles, verso 28, e levantando um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, lá em Antioquia da Síria, vários profetas foram para lá. E um deles era um homem chamado Ágabo, foi para Antioquia para ajudar a igreja a crescer. E naquela época, realmente, houve uma fome na época do imperador César. Houve uma grande fome profetizada por Ágabo. Ágabo era um profeta da igreja primitiva, que profetizou juntamente da igreja primitiva em Antioquia. E houve essa fome no período do Império Romano, Cláudio César. Verso 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Agora veja isso aqui para finalizar. Verso 29. Então, os discípulos começaram a fazer entre eles aquela comunhão de enviar socorro para a igreja por causa da grande fome. É o que está escrito no verso 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então, vários donativos, vários suporte de donativos, eles vieram para a Judéia, para ajudar a igreja de Jerusalém, por causa da grande fome. O que eles, verso 30, o que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Então, para finalizar, em Antioquia da Síria, foi fundada a primeira igreja entre os gentios. Eu sou o pastor Antônio. Eu vou começar a dar uma série de ensino sobre Atos dos Apóstolos. Eu sou formado em teologia, eu dou aula de Atos dos Apóstolos. Vocês vão aprender comigo várias revelações. E eu peço a vocês, peça ao pastor da igreja de vocês que ensine o livro de Atos. O livro de Atos é tão importante que através de Atos dos Apóstolos você aprende mais de 14 livros da Bíblia: Gálatas, 1 Coríntios, Tessalonicenses, Timóteo, Filemão, Éfeso, todos Coríntios, Gálatas, todos esses livros você aprende através do livro de Atos. E a partir de hoje eu vou começar a dar uma série de ensinamentos de estudo bíblico. Hoje a primeira aula eu ensinei a igreja de Antioquia, a primeira igreja entre os gentios. Sou o pastor Antônio e agradeço a vocês. Obrigado, fique com Deus.